veio falar um pouco sobre o encerramento do exercício financeiro, mais a questão de emissão de relatórios, né? Então, a gente disponibilizou um manual relacionado ao quem utiliza o sistema da ASPEC, né? E a Raíssa vai apresentar esse manual, que ele dá um norte, como é que a gente vai emitir esses relatórios que estão sendo solicitados agora pelas contabilidades, tá bem? Oi, pessoal, boa tarde. Então, vamos lá, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente já começar. A gente vai começar pelo patrimônio, tá bom? Todo mundo vendo certinho, né? Então, vamos lá. A gente vai começar aqui pela parte de patrimônio, né? Então, é um passo a passo que a gente tentou desenvolver de forma bem direta, em contato com o sistema, né? Que é o sistema Aspecto, que a gente vai conversar hoje. E aí, caso vocês tenham alguma contribuição, alguma dúvida, vocês podem falar ou a gente deixa para conversar só o final, que realmente é tranquilinho aqui de ver. Então, vamos lá. Primeiro passo de tudo vai entrar no sistema Aspect e vai lá no aspecto patrimonial, né? Que é essa telinha laranja que está dentro do quadrado amarelo. Já vai lá e vocês devem saber de qual saltear. Para emitir a maior parte dos relatórios, tem um menu no início já do sistema, que é o nome relatórios. Aí você vai até lá, bota a barrinha azul, clica em relatórios. E aí dentro do menu relatórios, ele tem várias opções de relatórios, né? Então aqui a gente consegue ver uma partezinha, ver que são bastantes. Então a gente vai aqui para o primeiro relatório que a gente viu já sendo solicitado, que é o relatório de alienação de bens, né, o demonstrativo de alienação de bens. Esse relatório, ele não tem um relatório específico, a gente vai dentro do relatório bens baixados e vai preencher as informações que são solicitadas, né? Então, a gente vai colocar o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Pode deixar em branco essa faixa de tombamento, itens, o grupo, né? No caso, você vai colocar um grupo. O grupo você tem as opções, né? O consolidado, bens móveis e bens imóveis. Aí você vai selecionar e gerar o relatório de bens móveis e o relatório de bens imóveis. Então, sempre se atentar que vão gerar 2 relatórios, né? Aqui nessa parte do patrimônio. Então, o grupo você seleciona bens móveis ou imóveis, o subgrupo e vai para a unidade gestora. Você coloca para imprimir de todas, ou se você quiser imprimir unidade por unidade, tem essa opção, é só você sempre abrir novamente o relatório que ele vai, aí você vai gerando cada unidade. E aqui, em motivo da baixa, você vai colocar a venda, que a gente está atrás do demonstrativo de alienação de bens. Se eu estou alienando o bem, eu estou vendendo aquele bem. E coloca para imprimir a justificativa, tá? Sempre colocar para imprimir a justificativa, que é para, né, ter lá a explicaçãozinha bem detalhada, para ajudar até na parte de notas explicativas e tudo. A partir disso, você finaliza essa seleção, pode dar Enter, né? E ele vai abrir uma nova telinha em que você vai escolher ou visualizar em tela o relatório, ou para selecionar para imprimir, que aí você vai escolher a impressora que você vai mandar gerar esse relatório, imprimir esse relatório, ou se não tiver dados, vai que não tem nenhum dado no sistema, não tem nada de alienação de bens ali. Ele vai abrir a telinha e vai dizer, não tenho dados para gerar o relatório, então não vai ser possível gerar. E aí, quando isso acontecer, eu aconselho vocês a verem com a contabilidade qual o modelo de declaração que eles vão utilizar. Se tem alguma formatação específica, um timbrado só no canto, um timbrado completo, uma marca d'água, alguma coisa assim para deixar o balanço de fato mais igualzinho, né? Tudo bem certinho. Vejam esse modelo, né? Para quando não tem informação sobre. O próximo são para os bens recebidos em doação,
que a gente volta lá para o menu relatórios, seleciona bens por origem de recursos e vamos preencher as informações agora. Sempre o período 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Vamos lá para o grupo. Vou imprimir o relatório de bens móveis e vou imprimir o relatório de bens imóveis. Unidade gestora, todas. Ou unidade por unidade, caso assim seja pedido. Aí você coloca para imprimir valores e coloca aqui em forma de aquisição, coloca doação. Quando você dá o Enter, aqui, né, você vai lá, bota forma de aquisição, bota aqui na setinha, seleciona doação, ele vai abrir essa origem de recurso. Se ele abrir essa origem de recurso, você aperta o ESC para que você não selecione nenhuma origem e ele gere um relatório que contenha todas as origens de recurso. Então, se você selecionar só uma forma de origem, ele vai te dar um relatório só sobre aquela forma de origem, a doação por aquela forma de origem. Se você deixar em branco, ele vai te dar a doação por toda forma de recurso que tiver ocorrido, tá bom? Então, aí você vai dando Enter para ir descendo os filtros e pronto. Vai abrir a telinha, né? Raíssa. Oi. Raíssa, então, só para reforçar aqui com o pessoal. Então, são 2 relatórios, né? Um referente às vendas de bens que o município realizou, né? Porque às vezes o município aliena o bem através de venda, né? Uhum. E outro que são as doações que ele recebeu. Isso, aqui é o bem adquirido por doação, que ele recebeu em doação. Não é que ele está recebendo. Então, aquelas doações, por exemplo, equipamentos de saúde, que muitas empresas têm doado agora no Covid, doação de imóveis, que ocorrem às vezes para abertura de ruas, né? Não são as doações que o município realiza, em si as que ele recebe, né? Exato. E aí, gente, vocês vão ver que depois que você faz essas seleções dos itens, né, ele sempre vai abrir a mesma tela, que é ou para você visualizar o relatório na tela do computador, ou para imprimir e escolher a impressora que você vai mandar essa impressão. E aí, se não tiver dados, ele vai sinalizar que não tem dados para gerar aquele relatório, ou se ele gerar algum relatório e não tiver dados, vai ter lá escrito sem dados, né, que não contém dados. E aí é o que eu falei anteriormente, de ver uma declaração de vocês dizendo, no período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, não ocorreu o recebimento de bens móveis por doação no município tal, né? No município que vocês trabalham, né? Aí bota lá a assinatura de quem deve assinar, provavelmente deve ser controlador, prefeito, contabilidade, né? Então, cabe só olhar essa formatação de como a contabilidade vai querer mandar, tá? E aí, vamos para o próximo. Esse daqui é o relatório de bens baixados. A gente viu o primeiro, que era o relatório de bens baixados por alienação. Aqui é um relatório geral, em que eu vou falar de todas as baixas que ocorreram, seja por furto, seja porque perdeu, porque estragou, por qualquer coisa, né? Então, vamos lá, para preencher as informações. Eu vou ter aqui o período, de janeiro a dezembro de 2021, vou no grupo, e aí eu vou emitir 2 vezes o para bens móveis e o para bens imóveis, e vou colocar aqui, ó, todas as unidades gestoras, e eu pulo lá para a justificativa para dizer que sim, né, que é para imprimir a justificativa, e vou finalizar a seleção do relatório. E aí, quando eu finalizar a seleção do relatório, eu vou escolher se eu quero ver ele em tela, se eu quero imprimir, ou o sistema vai avisar que não tem dados.
né? Caso não tenha, ele vai notificar e aí você faz a declaração, tá? Próximo. Aqui é o relatório de bens reavaliados, né? Em que foi revista, vida útil, valor contábil, depreciação, essas coisas, né? Quando já existiam e eu vou fazer uma reavaliação para ver se aquilo mudou. E aí, se tiver mudado, vai ter nesse relatório, tá? Então, eu vou selecionar aqui bens reavaliados, lá naquele menu de relatórios. Vamos fazer o preenchimento dos dados, né? Então, período que ocorreu a reavaliação, de janeiro a dezembro de 2021. Vou olhar o grupo, bens móveis e imóveis, vou selecionar todas as unidades gestoras, vou colocar para imprimir a justificativa e vou lá apertar para gerar o relatório. E aí, mesmo esquema, visualizar em tela ou já vou mandar para a impressora e, caso não contenha dados, caso nenhum bem tenha sido reavaliado nesse ano de 2021, o sistema vai me avisar que não tem nenhum bem reavaliado, então não é possível gerar o relatório. E aí vocês vão lá e fazem uma declaraçãozinha, tá? Para colocar. Relatório de redução ao valor recuperável. Quando a gente fala de redução ao valor recuperável, a gente tem tem duas visões, né? Que é tanto a redução de fato, em que ocorreu uma redução do valor daquele bem, como eu também tenho a reversão dessa redução. Então, tipo assim, o bem que tinha perdido valor, hoje ele não perde mais, então eu vou reverter essa redução que eu fiz. Então, a gente vai emitir 2 relatórios, né? Que é o relatório de redução ao valor recuperável e o relatório de reversão da redução ao valor recuperável. Então, o primeiro, que é o relatório de redução, a gente vai clicar aqui, ó, redução ao valor recuperável, né, em permit. Vamos preencher o período, janeiro a dezembro, o grupo, né, que eu vou escolher bens móveis e imóveis, vou escolher todas as unidades gestoras, vou imprimir a justificativa. E eu terminei a seleção do relatório. Vou escolher se eu quero visualizar em tela, se eu quero imprimir. Caso não tenha ocorrido nenhuma redução ao valor recuperável, o sistema vai me avisar. E aí eu não vou gerar nenhum relatório, vou fazer a opção da declaração, tá? E o próximo relatório, que é o relatório de reversão da redução ao valor recuperável, que é o itemzinho abaixo do relatório que a gente gerou anteriormente, né? Ó, aqui, bem baixozinho. E aí vou preencher as informações. Período de janeiro a dezembro. O grupo, bens móveis, bens imóveis, 2 relatórios, sempre lembrar disso. Gerar separado. A unidade gestora, que são todas. Caso você queira omitir uma por uma, tudo bem. Imprimir a justificativa, sempre. E aí também vou lá para o esquema. Se eu quero visualizar em tela, se eu quero já mandar direto para a impressora, ou se não ocorreu nenhuma reversão dessa redução, então o sistema vai avisar e aí você vai lá, faz a declaraçãozinha e manda. Agora vamos aqui o relatório de bens móveis e imóveis. Esse aqui a gente vai voltar lá para o início do aspecto patrimonial, né, aquele menuzinho inicial, e vou clicar em módulo patrimonial. Dentro de módulo patrimonial, eu vou escolher relatórios. Agora aqui eu quero chamar a atenção uma coisa para vocês. Vocês estão vendo que aqui, ó, tá 30 de novembro. O que acontece? O sistema patrimonial, ele está com as partidas geradas até 30 de novembro. Então, o sistema ele está fechado até 30 de novembro. O que é necessário para vocês emitirem todos esses relatórios? Que o sistema esteja fechado até dezembro. Então, todos os lançamentos estejam feitos, esteja tudo conciliadinho, tudo certinho. E aí, vocês vocês só podem emitir o indicado, né? Vocês emitirem esse relatório quando essa data aqui estiver em 31/12, o que significa que o sistema está fechado e que não vai ter alteração posterior, porque se hoje a gente imprimir um relatório e daqui amanhã, a gente imprimiu o relatório de manhã, não está fechado ainda o sistema, de tarde alguém fez algum tombamento, já deu diferença,
entendeu? Então, vocês precisam que essa data esteja em 31 de dezembro, para que essas diferenças não ocorram e vocês tenham maior segurança do relatório que vocês estão imprimindo. Tá joia? Então, vamos lá. Vamos dizer, né, que aqui está 31 de dezembro de 2021. Aí você vai lá, clica em relatórios. Dentro de relatórios, vocês vão ver que aparece basicamente os mesmos relatórios que tem lá no outro, né? Mas aqui a gente vai imprimir só um relatório de valores e saldos para a contabilidade. E aí, quando você Ô, Raíssa, esse relatório é o inventário que a contabilidade solicita, né? Ele é o relatório que dá a posição dos bens móveis e imóveis do município, né? Isso. Aí eu venho aqui, ó. Então, como a contabilidade solicita o inventário, gente, esse relatório que vai ser emitido no aspecto. Então, vamos aqui, ó. A data de referência que vocês vão colocar é 31 de dezembro de 2021, que a gente quer o período, né? A posição em 31 de dezembro. Você vai colocar os dados sintéticos. O grupo é bens móveis ou imóveis. E a unidade gestora, você seleciona todas as unidades gestoras, né? E aí, em seguida, você vai escolher se quer imprimir ou se quer gerar em tela. E aí, quando você coloca para imprimir, você escolhe a impressora e manda imprimir, tá bom? Finalizamos aqui a parte de patrimônio, tá? Então, tudo bem? Alguma dúvida, gente? Vocês querem? O Fernando está perguntando se existem dois campos para valores e saldo, que existem dois campos, né? Qual é o campo correto? Fernando, essas orientações que eu estou te passando, eu vi com o pessoal do Sistema Aspec, eu levantei alguns relatórios que estavam sendo pedidos, vi com eles onde imprimiam, e a gente conversou com algumas pessoas, eu conversei com algumas pessoas e elas validaram essas informações de que realmente esses eram os locais de se escolher, né? Até quem me ajudou foi a Lawana, que trabalha aqui com a gente, ela também fez esse trabalho junto comigo e ela verificou que esse relatório, né, específico de valores e saldos é dentro do módulo patrimonial que você vai gerar, tá bom? Então, eu vou passar aqui para vocês a parte de almoxarifado, tá? Vocês estão vendo essa fotinha que eu coloquei? Pronto. Aqui, na verdade, tá certo. Aqui é o aspecto almoxarifado, né? Que naquela tela aqui, nessa tela bem aqui, ó, ele tá aqui. Esse roxinho bem aqui. Você vai botar nele, vai clicar nele, vai selecionar a empresa, né? E ele vai abrir essa tela inicial aqui. Dentro dele, você vai clicar em relatórios. Esse aqui é para a gente emitir o saldo do almoxarifado, tá, pessoal? Então, aqui, ó, você vai clicar em relatórios. Dentro de relatórios, você vai clicar em posição do saldo dos itens do almoxarifado, certo? E aí, você vai aqui. Você pode colocar por código de item ou pela descrição do item, né? Não é nem que a escolha seja por código ou por descrição, isso é a forma como ele vai aparecer. Se ele vai aparecer ordenado do código, né, de acordo com os códigos, tipo 01, 02, 03, 04, ou se ele vai aparecer pela descrição, tipo abacate, abacaxi, etc. Certo? E aqui eu venho. O que acontece? Eu tenho que selecionar almoxarifado por almoxarifado. Eu não consigo gerar um relatório que me dê uma posição de todos os almoxarifados. Então, eu venho aqui e tenho que selecionar um por um. Posso deixá-los em brancos e vou olhar a data do movimento. A data do movimento é 31 de dezembro de 2022, tá?
E aí, ó, essa daqui é a tela que eu falei para vocês, que ela sempre vai aparecer, caso tenha dados, né? Eu vou escolher se eu quero visualizar em tela, e aí eu deixo aqui o T, ou se eu quero imprimir, e aí eu boto aqui na setinha e seleciono imprimir. Quando eu boto seleciono imprimir e dou o OK, ele vai me dizer quais são as impressoras que estão disponíveis para eu imprimir. Eu seleciono a impressora e ela vai. Tá joia? Esse é o almoxarifado, gente. É somente esse relatório que eu tenho para mostrar para vocês. E o restante realmente é mais em... Só corrigindo um pouco, que confundiu, Raíssa, o ano da posição de saldo, 2021 no caso, né? Porque lá o 31 do 12. O print eu fiz hoje, né? Só mesmo para mostrar a tela para vocês. Então, vocês têm que colocar lá, tem que se atentar, que você está imprimindo um relatório referente ao exercício de 2021. Então, eu sempre vou pensar no exercício completo. E se ele me pedir só uma data, eu vou colocar a data final daquele exercício, porque eu quero a posição final daquele exercício, né? Então, fica ali até o dia 31 de dezembro de 2021. Tá joia? O Edson tá falando aqui, perguntando se a gente vai fazer com relação a SS, né? Edson, é o seguinte, eu vou passar a pergunta para a Cíntia, porque eu não tenho vivência de SS, tá? Do sistema SS, mas não é uma impossibilidade. A gente tem pessoas aqui no nosso corpo de colaboradores que trabalham com SS, tem conhecimento e vivência de SS, e a gente pode, sim, fazer todo esse manual para SS também e ajudar vocês, que é esse nosso objetivo, contribuir aí, que vocês sejam, né, tenham fontes sólidas de informação. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, vamos lá. A gente recapitular tudo que a gente já falou aqui. A gente tem alguns relatórios que precisam ser emitidos pelo patrimônio, né, pelo setor de patrimônio. Dentre eles, a gente tem o inventário, que é a relação de bens móveis e imóveis. E aí, gente, a gente está fazendo as conciliações para confirmar se está tudo certo, se tudo que foi liquidado como permanente está sendo lançado, né? Então, assim, a gente está buscando conceder essa regularidade para que esse relatório reflita a realidade, ao menos referente a esse exercício, né? Porque para a gente ter uma realidade do período completo, a gente precisa do levantamento físico, né, das conciliações com os itens que foram indicados pelo TCE. É um trabalho bem mais complexo, né, que as comissões de inventário precisam realizar todo ano. A gente tem mais alguns relatórios que precisam ser emitidos, né, relatórios referentes a alienações, referente a doações recebidas, né. Então, esse ano a gente tem também a necessidade de ter o decreto de depreciação, né? Então, a gente tem algumas mudanças que é importante que, se você ficou com alguma dúvida e não quer perguntar aqui, pergunte aos nossos consultores, né? Não deixe de tirar as dúvidas com relação aos outros relatórios. E a gente tem os relatórios de posição de saldo, que eles compõem o balanço dos almoxarifados, né? Então, como está o almoxarifado em 31/12 de 2021, né? Qual é o valor que aqueles itens adquiridos representam para o balanço patrimonial, né? Então, essa informação a gente precisa encaminhar. E alertando que o município não tem, por muitas vezes, somente um sistema. Por muitas vezes, o município tem sistemas auxiliares, né? Para merenda escolar, né, para as UBS, que é o caso do NUSA. Então, é importante que o município esteja atento de fazer a emissão, né, dos relatórios de cada almoxarifado, né? Então, nós temos a CAF, que é um sistema que é web, que é um sistema do governo federal.
que também deve ser emitida a posição de saldo, né? Então, a gente tem a necessidade de caminhar essa documentação para a contabilidade, e aí eu queria que vocês também tivessem esse cuidado de cumprir as datas que a contabilidade está pedindo, né? Porque elas precisam fazer o encerramento. Da mesma forma, a gente está buscando fazer as conciliações dos itens de almoxarifado, para que também reflita a realidade de tudo que foi liquidado, né, como aquisição de bens de consumo, né, esteja regular nos almoxarifados. E da mesma forma, se ficou alguma dúvida, pode perguntar agora ou pode entrar em contato com os nossos consultores, tá bom? Mais alguma observação, gente? Eu acho que é isso, né, gente? Acho que a gente conclui aqui e fica à disposição. Temos um manual que vai ser disponibilizado para vocês e mais à frente a gente vai disponibilizar também da SS, fazendo o mesmo momento com os relatórios da SS. Fernando, tem algo a dizer? Gente, boa tarde, né, novamente. Cíntia, deixa eu só trazer uma visão que eu tive do Horus, né, da CAF. A gente estava tentando tirar o relatório, né, de posição de saldo de 31/12, né, no Horus. Só que a gente não consegue, ele só sai com data atual. Eu queria saber do pessoal do encontro aqui, se vocês já tiveram alguma vivência com relação a esse tipo de relatório do Horus. Eu não tive. Se os meninos tiverem, Lauana, alguém puder fazer esse esclarecimento para o Fernando. Não, eu não sei te dizer, Fernando. A gente vai pesquisar, Fernando, e vai te dar essa resposta mais adiante, tá bem? Show de bola. Eu acho que é isso. Pessoal, obrigada pela atenção hoje.